Olá, Oliveira. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Vou dar aqui um tempinho para ver se algumas pessoas entram. Oi, Igor. Boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite. Essa live de hoje é uma live super interessante, que é a live Conta Pra Mim. O que você acredita que te impede de atingir resultados duradouros na harmonização facial e na estética, né? A intenção dessa live era que nós pudéssemos, tô bem também, obrigada por estar aí, é que a gente pudesse trocar experiências, depoimentos, para que a gente fosse evoluindo aí esse conceito de uma estética, de uma saúde integrativa, a introdução dos exames laboratoriais na área da saúde, né, que é algo que as pessoas pouco fazem. Então, para quem for entrando e quem tiver interesse, é só entrar, mandar a solicitação para a gente ir participando. Então, eu devo te fazer um resumo geral de todas as lives que nós vimos aí no mês de janeiro. E conforme vocês quiserem ir fazendo perguntas, enfim, fique à vontade, tá bom? Vamos aí, vou dar aí mais um tempinho para ver se alguém entra. E qualquer coisa nós vamos continuar. Vou deixar essa live gravada também, tá? Para vocês verem depois, porque num domingo à noite não é muito favorável, né? Oi, Rogério, boa noite, tudo bem? Bem, gente, então a nossa primeira live do mês de janeiro, para quem tá entrando agora, a intenção dessa live, que é a live Conta Pra Mim. Opa, pera lá. O celular caiu aqui do suporte. Acho que agora vai. Vamos lá. Então, essa live, esse quadro Conta Pra Mim, o que te impede de conseguir resultados duradouros em harmonização facial, é um quadro que a intenção é que haja a integração dos profissionais estetas para que a gente consiga trocar informações, trocar experiências, agregar valor e juntos nós irmos crescendo profissionalmente. É a primeira live desse quadro e a intenção é que eu faça, que a gente conversa, faça uma revisão sobre todas as lives que nós tivemos no decorrer do mês de janeiro. Aí no final de fevereiro, também vamos fazer no último dia de fevereiro um outro quadro desse, Conta Pra Mim, onde nós vamos fazer uma reciclagem de tudo que foi conversado nas lives do mês de fevereiro e assim sucessivamente, tá? Então vocês são sempre muito bem-vindos para poder estar aqui presente, para conversar, sinta-se à vontade para mandar a sua solicitação de participação, para conversar aí comigo ao vivo.
e a gente vai seguir, tá bom? Então, a primeira live que nós falamos no mês de janeiro foi sobre exames laboratoriais. Entenda como eles podem otimizar os resultados da estética. Então, o que nós temos que entender com os exames laboratoriais? Que o nosso organismo, ele tem metabolismo, né? Ele é feito de diferentes fases metabólicas. E essas fases, elas geram reações e elas geram substâncias que podem ser dosadas. Oi, mãe, tudo bem? E elas geram substâncias que podem serem dosadas através dos exames laboratoriais. E a intenção é que a gente entenda um pouco sobre esse metabolismo, sobre esses exames laboratoriais, para que a gente consiga agregar valor ao nosso tratamento, entender o porquê que algumas situações do nosso tratamento pode não ser eficiente, quando que é a hora da gente intervir com um suplemento, né? Administrar um suplemento nesse paciente, quando que é a hora da gente intervir através de exames. E então os exames laboratoriais, ele é uma tendência aí para os profissionais estetas, e ele veio para somar. Então, quem tiver o melhor domínio sobre esses exames, quem entender a finalidade e interpretar o que eles estão querendo nos dizer, será mais fácil entender o metabolismo daquele ser humano que está sendo cuidado por nós, e a partir daí a gente conseguir prescrever uma rotina de tratamento que seja favorável. Então, também aí na primeira live do mês de janeiro, nós falamos sobre a importância de uma anamnese bem feita. Então, boa noite para vocês que estão entrando aí agora. Essa live do último dia do mês é a live Conta Pra Mim o que você acredita que te impede de conseguir resultados duradouros em off. É a primeira vez que eu estou fazendo esse quadro e a intenção é que esse quadro ele aconteça sempre no último dia do mês, onde nós possamos conversar sobre todas as lives que foi comentada no decorrer daquele mês. Vocês podem encaminhar a solicitação para participar da live ao vivo, para trocarmos experiência, relatar uma situação, tirar uma dúvida, para que a gente possa junto agregar, tá? Então, veio que uma reciclagem de tudo que nós vimos. Nesse momento eu estava falando sobre os exames laboratoriais e qual que é a importância desses exames laboratoriais na estética. E o que eu estava comentando é que os exames laboratoriais, eles já são utilizados há muitos anos, mas por outros tipos de profissionais. Nós agregarmos esses exames para o nosso meio, para o nosso trabalho, é algo novo. Então é aquele seguinte ditado: quem sai na frente bebe água limpa. Então nós, profissionais estetas, quanto antes nós começarmos a entender e a interpretar esses exames laboratoriais e verificar o quanto que eles podem nos ajudar, serão melhor para os nossos resultados e, consequentemente, isso será um diferencial para nós. E eu estava aqui fazendo uma revisãozinha da nossa primeira live, que foi sobre os exames laboratoriais, né? Entenda como que eles podem otimizar os seus resultados. E o que acontece os exames laboratoriais, eles conseguem detectar o metabolismo do corpo humano. E ele começa a dar pequenas alterações, pequenos sinais, é tudo muito sutil. E quando a gente tem o olho treinado para esses sinais que são sutis, associado a uma boa anamnese, uma boa conversa com o paciente, a gente tem uma melhor percepção de como aquele paciente deve de responder e aí, a partir dali, determinar um tratamento para ele.
Então, os exames laboratoriais sozinhos, eles não nos dão muita ajuda. Quando os exames laboratoriais sozinhos, eles forem o suficiente para nos dar um diagnóstico, esse paciente já está com uma patologia um pouco mais adiantada, um pouco mais agressiva. Então, o importante é que a gente fique atento àqueles sinais bem iniciais, porque é nesses sinais que a gente vai conseguir intervir e reverter aquele quadro. Então, a gente necessita de uma anamnese bem feita. Os exames laboratoriais, eles estão aí para complementar. E esses exames, eles precisam de ser baseados em tudo que o paciente tem para te dizer, desde os hábitos dele de alimentação, de atividade física, o tanto que ele dorme, o tanto que hora que ele acorda, que hora que é a última alimentação desse paciente. Então, tudo isso tende a nos completar e dar informações que nos agregam. Então, a anamnese, quando você recepciona esse paciente, é o momento assim mais importante, é o momento que você precisa de dedicar um tempo, uma atenção especial para esse paciente, porque é nesse momento que ele vai te dar informações que, se você gravar, anotar, prestar atenção, ele vai te passar dicas de onde que está o problema. Então, a partir da hora que você desconfia que pode ter uma deixa, que você pode complementar com o exame laboratorial, isso faz com que você esteja certo ou descarte aquela possibilidade e investigue uma outra coisa. E os exames laboratoriais, eles têm só a agregar, desde que a gente esteja treinado para interpretar. Não basta, nós vamos até conversar com isso um pouquinho mais para frente, porque nós discutimos sobre isso em alguma outra live, que não basta nós solicitarmos exames laboratoriais e a gente avaliar isso de acordo com os valores de referência. Porque esses valores de referência, eles foram baseados através de estatísticas e não clinicamente. Por isso que os valores de referência, eles têm cada dia mais caído em desuso. E a intenção é que os valores de referência acabam não nos ajudando muito se a gente não interpretar como sinais e sintomas que os pacientes nos dão. Porque se a gente tem uma estatística e o paciente não se enquadra naquela estatística, às vezes ele está tendo uma alteração, mas estatisticamente ele está dentro dos parâmetros normais. Por isso que o valor de referência e os valores ideais, eles são diferentes e eles são personalizados de acordo clinicamente com cada paciente. E cabe a nós, profissionais estetas, perceber que aquele valor de referência para aquele paciente está ou não adequado. Então, ainda fechando aí a nossa primeira live, né, que foi os exames laboratoriais, para a gente entender como que eles podem nos ajudar, fica claro que a gente precisa de ter uma boa anamnese, os exames para complementar. Nós vamos acompanhar esse paciente. Por exemplo, se você achou necessário solicitar um exame, você solicita um exame, você faz a interpretação, você detecta o que você acha que precisa, entra com a conduta que você achou necessária, que seja ela somente cosmética, ou que seja tópica, ou que seja encaminhar para um colega mais competente. E aí você precisa de ir também acompanhando esse paciente, porque não basta só você descobrir o problema se você não apresentar uma solução. Então tem que ir acompanhando esse paciente, resgatando esse paciente, para que você consiga devolvê-lo para a normalidade. E uma vez que esse paciente encontra tudo organizadinho, com o seu metabolismo funcionando adequadamente, a gente vai conseguir ter trabalhos satisfatórios e duradouros, que é o mais importante. Dentro aí também dos exames laboratoriais da primeira live, nós falamos um pouquinho sobre o perfil hematológico, que é o hemograma. O hemograma eu sugiro que seja um exame, o primeiro exame que vocês devam solicitar quando vocês estão desconfiados de qualquer coisa.
O exame ele passa para a gente informações essenciais, importantíssimas, principalmente para nós que trabalhamos com estética e que a gente necessita que esse paciente nos responda positivamente. Um paciente que está oxigenando bem, que ele está executando todas as trocas gasosas necessárias, é um paciente que tende a responder melhor um estímulo de estética. O paciente que tem uma circulação, uma células vermelhas, linhagem vermelha satisfatória, ele está conseguindo levar mais ferro, mais hemoglobina, mais oxigênio, mais nutrientes. Né? Para a gente poder ter colágeno, fibras de colágeno e fibras de elastina, nós precisamos de 3 ingredientes essenciais, que é o ferro, o oxigênio e a vitamina C. E às vezes, se o nosso paciente não estiver com os micronutrientes satisfatórios, nós vamos entrar com estímulo para a produção de colágeno, o paciente vai responder um pouquinho àquele estímulo, mas em seguida ele vai voltar para a estaca zero, ou seja, aquele resultado não foi duradouro. Então, o hemograma, ele consegue te dar uma direção para que caminho seguir. O hemograma, ele é assim, um exame barato, acessível e que vai te orientar. Eu preciso te complementar mais nessa área, eu preciso te solicitar nisso. O hemograma, ele é tão interessante que ele consegue até te falar se o seu paciente vai viver uns 10 anos ou mais. Porque você consegue ter essa informação, você consegue coletar essa informação do próprio hemograma. Dentro aí da primeira aula, nós vimos também sobre o perfil hepático. O fígado, ele é um órgão essencial, é um órgão vital, mas ele também pode ser considerado como um órgão visceral. Ou seja, ele é um órgão que ele é responsável pela manutenção de diversas estruturas do organismo, diversos metabolismos, e ele sintetiza várias coisas. Dentro do nosso meio, dentro da estética, nós trabalhamos com muitos medicamentos. A gente faz a injeção, a aplicação desses medicamentos na pele do paciente, no tecido desse paciente, na camada adequada, como também nós podemos prescrever para esses pacientes nutracêuticos, nutricosméticos. Nós passamos via tópico nesse paciente cosmético que ele pode permear e atingir a nossa corrente sanguínea ou não. Então nós temos que entender como que está a função hepática desse paciente, porque é através do fígado que ele vai metabolizar tudo. Se esse fígado não estiver trabalhando adequadamente, esse paciente não vai ter qualidade para excretar e eliminar os restos, os resíduos, a parte ruim dos medicamentos que você colocou no corpo do seu paciente. Principalmente esses medicamentos ou procedimentos para gordura localizada. Gordura localizada, conforme nós também já vimos aí na live desse mês de janeiro, é um dos procedimentos que mais se vende no meio estético. E a gordura, ela precisa de ser eliminada do nosso corpo, ou seja, nós fazemos procedimentos estéticos para que haja a quebra daquela substância, daquele tecido adiposo, para que haja a eliminação do ácido graxo de dentro daquela célula. Mas ele não sai no suor, não sai no xixi, não sai nas fezes. Essa gordura que nós tiramos de dentro da célula e que nós levamos para a corrente sanguínea, nós precisamos de metabolizar ela e virar energia, ou senão ela vai acumular dentro da corrente sanguínea, dentro da barriga, ou ela vai para o fígado. Então, se o nosso órgão, se o nosso fígado, se ele não estiver saudável e preparado para metabolizar isso, essa sobrecarga de procedimento que nós vamos fazer no organismo, você pode, ao invés de melhorar uma situação, agravar outra. Então, o fígado, ele é essencial para nós que trabalhamos com a parte de estética, independente se você faz estética somente facial ou se você faz estética corporal. Nós somos profissionais estetas.
Nós somos profissionais humanos, nós somos profissionais da área da saúde. Nós temos que estar preparados e capacitados para tratarmos um paciente como um todo. Se o paciente não se alimenta bem, ele vai ter um tratamento estético ineficiente. Se o paciente tem hábitos que não são tão saudáveis para o seu organismo, o seu procedimento não vai responder favoravelmente. Então, nós temos que parar de pensar assim, eu vou só injetar, porque isso me dá um retorno financeiro mais rápido, e cuidar desse paciente como um ser humano como um todo. E quando nós começarmos a entender que o paciente é uma pessoa inteira como um todo, nós vamos conseguir associar todas as áreas. Por isso que eu sou super a favor do multidisciplinar. E para quem não é ainda a favor do multidisciplinar, comece a rever os seus conceitos, porque nós sozinhos não somos nada. Nós não conseguimos dominar todas as áreas de conhecimento do corpo humano. Então, nós podemos ir até um certo ponto e outro profissional nos complementa, desde que a gente tenha orientação para isso e saibamos até onde seguir. Um outro órgão também que nós comentamos na primeira aula é sobre o perfil renal. O fígado, ele é responsável por excretar, por eliminar tudo que o nosso organismo acha que não deve aproveitar. Então passa pelo o fígado e aí geralmente vai para os rins. Quando chega nos rins, ele dá aquela filtrada e ele elimina o que ele acha que não serve. Os rins, ele controla o nosso ácido básico, ele controla a nossa pressão, ele é responsável em controlar os nossos eletrólitos. Então, o rim, ele é essencial. Se você está cuidando de um paciente, por exemplo, com drenagem linfática, que você faz drenagem linfática e aquele paciente está sempre cheio de edema, aquele paciente não está respondendo, pode ser que ele tenha algum distúrbio renal, alguma disfunção renal e que ele não está conseguindo eliminar e filtrar todas as substâncias necessárias. Então, você também tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa percepção para que você saiba que caminho seguir, para que você consiga orientar o teu paciente, para que você consiga enxergar que alguma coisa não está funcionando bem, para que a partir dali a gente resolva. Porque veja bem, olha, imagina comigo a situação. A paciente se sente inchada e ela vai até o seu clínico, o seu consultório, enfim, para fazer uma drenagem linfática. Qual que é a intenção daquela paciente? É eliminar líquido. Na hora você consegue ver que aquela paciente está mais fina, está mais modelada. Aí tudo bem, ela faz aquela drenagem e volta para casa. No dia seguinte, a paciente está do mesmo jeito. O que ela vai pensar? Que ela está com problema? Às vezes não. Às vezes a primeira coisa, o mais óbvio que ela pensa é o seguinte: nossa, fiz uma drenagem ontem que não foi bem feita e hoje eu estou do mesmo jeito. Então, quando você tem orientação das possíveis causas que está acontecendo aquele resultado adverso, você consegue orientar o teu paciente do porquê que aquilo está acontecendo. E não é só sobre os porquês, é sobre saber responder os porquês. Quando a gente não sabe responder os porquês, tudo que você fala para o paciente pós a complicação, pós o tratamento, passa a ser desculpa. E quando você está preparado, quando você está embasado cientificamente, quando você possui argumentos fiéis e você passa todas as orientações para o paciente antes do tratamento, se acontecer algum efeito adverso no pós, o paciente já está esperando. E ele, por quê? Porque você já orientou esse paciente antes. Também vimos um pouquinho sobre a uroanálise, que é uma consequência, que é um segmento, é uma continuação aí da função renal. E o exame de urina, ele consegue nos passar muitas informações, principalmente como que tá aí a função renal, que é algo essencial para nós, né? Agora, vamos aí mudar para a segunda live. Dando aí sequência.
A segunda live que nós falamos sobre a pele na gravidez. Pacientes gestantes. É um paciente que a gente tem que ter muito zelo, que a gente tem muito cuidado. Até porque a literatura, a indústria, o universo, ele pede para que nós tenhamos muito cuidado com as pacientes gestantes e pacientes lactantes. E até um tempo atrás, os pacientes, quando eles estavam gestantes, era um paciente que a gente podia fazer somente carinho e mais nada, né? Hoje não, hoje a tecnologia da estética, ela tem aumentado muito e cada vez mais nós temos profissionais gestantes dentro do nosso consultório para a gente resolver algum contratempo que aquela fase causou. Então nós temos que pensar que o paciente gestante, ele é um paciente normal, ele apenas está gestante. E nós temos que ter um respeito para com ele e pensando nesse respeito, saber que alguns procedimentos é contraindicado em proteção à mãe e ao bebê. Partindo disso, a gente pode fazer infinitas outras coisas que estão ao nosso alcance nesse paciente. Então, nós podemos prescrever alguns tipos de nutracêutico, nós podemos pensar em alguns exames para complementar ou não aquele paciente, podemos fazer nesse paciente procedimentos de LED, também podemos usar cosméticos, alguns tipos de cosmético com alguns produtos específicos que vai agregar muito a esse paciente. Uma coisa é fato, a pele da paciente, o cabelo da paciente, a unha da paciente geralmente fica mais bonita, porque essa paciente ela tem um aumento maior dos seus hormônios, o estrógeno e até esqueci aqui agora, a progesterona, estrógeno e progesterona. Então, o aumento desses dois hormônios faz com que a pele fica muito mais vistosa. Mas, em consequência a esse aumento, a essa viscosidade da pele, a pele tende a ter uma maior irrigação, maiores vasos sanguíneos, e isso faz com que a pele tende a ficar um pouco mais fina. Consequentemente, também esse paciente pode vir a ter mais acne, mais mancha, mais estrias, mais celulite. Então, tudo isso foi coisas que nós vimos aí no decorrer dessa live da gestante. Então, para fazer um resumão, que a intenção não é falar sobre o mesmo assunto, mas para fazer um resumão, nós temos que ficar ciente que uma das coisas que mais peca, que eu percebo que a gente tem que ficar mais atenta na gestante, é que algumas, não tanto, mas hoje as pessoas estão começando a mudar um pouco a cabeça, mas as pessoas têm aquela visão seguinte: eu estou grávida, então eu posso comer tudo que eu quero, que é o meu momento. E nesse eu posso comer tudo que eu quero, que é o meu momento, muitas das vezes o paciente ele faz escolhas de alimentos que não favorecem a pele de uma maneira geral, principalmente a pele naquele período que ela fica muito mais sensível. Então, se o paciente faz escolhas alimentares que potencializam algumas irregularidades de pele, o ideal é que a gente saiba orientar esse paciente desses porquês, que a gente consiga tentar eliminar esses nutrientes, esses alimentos mais críticos para que a gente consiga amenizar. O problema mais comum é a acne, né? Então, às vezes o paciente não teve acne aí na sua fase de adolescência, tem uma pele tranquila e favorável, mas o paciente sofre com a acne na gravidez. Isso é por causa das alterações dos hormônios associado a uma dieta que não está muito favorável. Quando eu falo em dieta que não é muito favorável, eu estou falando em farinha, que é o grande vilão, o grande campeão do glúten, açúcar, principalmente os açúcares. E esses açúcares não são somente açúcares providos do doce, são açúcares que estão presentes na fruta, no pão, na massa. Esses açúcares, que são os açúcares que ficam mais escondidos, são os açúcares que a gente geralmente consome.
E isso precisa ser muito bem investigado, porque se você conversa com o paciente e fala assim, como que é a sua alimentação? Você come muito açúcar? O paciente pode associar esse açúcar apenas ao doce. E aí ele pode te responder que não. Mas esse paciente pode comer muita massa, aí eu sou apaixonado por massa, eu como um monte de massa. Ou se eu gosto tanto de fruta que eu como 1 milhão de frutas por dia, então tem aquele frutose. Então precisa de investigar esse paciente para verificar de onde que possa estar vindo esse açúcar que está agravando aquela pele. E se nós não controlarmos essas intercorrências, essas possíveis causas que está piorando aí a acne do paciente, a tendência é ficar só pior, porque nós já estamos trabalhando com 2 hormônios super potentes que vão ficar elevados durante os 9 meses de gestação, e se for associado a uma alimentação, isso tende a piorar. Lembrando que essa alimentação, ela pode causar não somente a acne, mas há uma chance maior do paciente vir a ter uma hipercromia. Porque às vezes que o paciente desenvolve muito melasma na gestação, por alterações hormonais? Sim, também, mas não somente por isso, também pelo tipo de alimentação. Então, se vocês têm um paciente que já tem um fototipo alto, ou um paciente que já tem uma tendência a ter uma hipercromia, que tem um melasma, oriente esse paciente à sua alimentação, porque senão é um paciente que vai desenvolver um melasma. E uma vez desenvolvido o melasma, a gente consegue controlar, mas é muito mais difícil. Então é mais fácil a gente trabalhar a nível de orientação e prevenção do que depois reverter um melasma. E o paciente que desenvolve um melasma na gestação, dificilmente ele não vai continuar hiperativado. Ou seja, o paciente nunca teve melasma, desenvolveu na gestação. O paciente vai ter dificuldades com melasma para o restante da vida. Vai passar o período gestacional e ele ainda vai estar lutando para cuidar e para tratar daquele melasma. Conversamos também um pouquinho sobre a celulite, que é algo também que as pessoas sentem muito incômodo. Lembrando que a celulite está associado ao ganho de peso na gestação. E quando você cria o hábito de se alimentar mais, quando passar o período gestacional, quando vocês estiverem já com o bebezinho no colo, o organismo já está acostumado com aquele exagero ou com aquela rotina errada. Então a tendência é ir agravando ao invés de melhorar. Uma outra disfunção de pele muito comum em adolescentes e gestantes são as estrias. Conversamos sobre isso detalhadamente quando nós falamos sobre pele de estrias, mas o que fique claro é o seguinte: não existe cura para estria. O que a gente consegue fazer é amenizar os efeitos da estria para que aquilo fique menos pior. Quanto antes nós começarmos a intervir e a cuidar dessa estria, melhor. Quanto mais velho é a estria, mais dificuldade nós teremos para cuidar, mais tempo nós ficaremos com o paciente e menos melhor é o resultado desse tratamento, tá? As estrias, elas podem ser evitadas se o paciente tiver com uma alimentação muito bacana, para que a pele esteja nutrida de dentro para fora. Nós podemos prescrever nutrientes e nutricosméticos tópicos de maneira que essa pele receba todas as nutrições necessárias para que ela fique capacitada para sofrer todo aquele estiramento rápido, e isso cabe a nós orientarmos o nosso paciente. Então, se vocês têm um paciente que pretendem ficar gestante, já entra com nutracêuticos e cosméticos capacitados para preparar, para nutrir essa pele, para que o paciente não sofra de estria. E caso você já tenha um paciente que estão gestantes, comece imediatamente a hidratar essa pele e a nutrir para que ela estoure o mínimo possível de estrias ou que ela nem estoure estrias. Porque uma vez que ela rompe essas fibras de elásticos, que é o que causa as estrias, essas fibras elas não voltam. Nós podemos dar estímulo para o organismo a produzir novas fibras de elástico, mas aquele vão, aquela quebra que teve, não tem recuperação.
tá? A gente consegue sim ir melhorando muito o aspecto. Hoje nós temos recursos que favorecem muito, muito mesmo, mas nunca volta ao normal. Lembrando que a grande maioria dos tratamentos para estria em pacientes gestantes, a gente não consegue controlar, não pode fazer isso durante o tratamento. É necessário a gente fazer esses procedimentos pós a gestação. Por isso que caso de estrias na gestação, o ideal é que a gente pense em orientação e prevenção. Partindo aí para outras lives, nós tivemos a live dos valores de referência versus valores ideais. As pessoas têm muita dúvida em relação a quais são os valores de referência e quais são os valores ideais. Então, para a gente tentar resolver isso uma vez por todas, mas nós vamos conversar sobre isso muitas outras vezes. E só para abrir um parêntese, na live a partir de amanhã, que amanhã nós teremos live. Gente, que coceira no meu nariz. A minha mãe fala que eu tô com toque, que quando eu tô nervosa eu fico coçando o nariz e que isso é um hábito. E que eu fico coçando o nariz em toda live, então eu preciso me policiar. Voltando aqui pra mim, a partir de amanhã eu resolvi trazer a televisão aqui pro escritório, porque nós vamos entrar a partir de fevereiro, a partir de amanhã, em lives mais específicas com assuntos que tem informações mais pesadas, mais complexas, e eu acho que vai ficar de mais fácil entendimento se vocês conseguirem visualizar os slides, porque eu já comentei aqui em uma live, não sei se todos vocês ouviram, enfim, mas cada live que eu preparo para vocês, eu monto uma aula no PowerPoint. E eu monto uma aula bem bonitinha, como se eu fosse dar essa aula presencial. Eu apenas faço menor para que ela caiba num horário de 60 minutos. E tem muitas informações que eu coloco ali que seria legal se vocês visualizassem os slides, visualizassem a página para vocês conseguirem entender melhor comigo. Então, e eu falei que eu não ia montar a televisão aqui no quarto, no escritório, porque eu tinha que trazer a televisão do quarto. E se eu tiro a TV do quarto, como eu vou fazer live toda segunda e quinta, ou eu vou ter aquele trabalho de ficar levando e trazendo a TV, ou eu vou deixá-la direto aqui. Mas de qualquer forma eu resolvi que eu vou montar a TV para que vocês consigam pegar mais, porque os conteúdos a partir de amanhã serão conteúdos mais exigentes e eu quero que vocês compreendam, porque a intenção dessas lives realmente é agregar valor na vida de vocês, valor na minha. Se não for algo que seja bom, não tem porquê, né? Mas aí voltamos aos valores de referência. Os valores de referência, eu quero que vocês imaginam assim. Vocês vão pegar o valor de referência, digamos que ele seja de 0 a 100, certo? Então, se o valor de referência é de 0 a 100, a média é 50, ok? A metade é 50. Para os exames que são bons para o organismo, o ideal é que eles estejam acima da metade e de preferência no quadrante superior, que é o tal do quartil. O que é isso? Então, se você tem um exame que é de 0 a 100, o valor de referência, você vai dividir isso em... Ai, que susto! Cada vez que o meu telefone cai aqui do meu suporte, eu assusto. Então, enfim, você vai dividir esse valor de referência em 4 partes. Então, vai ficar 0, 25, 50, 75 e 100, certo? Então, quando você pega o valor de referência e acha a média, que nesse exemplo que eu estou dando é 50, os valores de referência ideais para as coisas boas, eles precisam de estar acima da metade, acima de 50. E maravilhosamente perfeito é se ele estiver no 25% mais superior. Ou seja, como nós usamos de exemplo aí de 0 a 100, então um exame que tem um valor de referência ideal, ele tem que estar entre 75 e 100. Próximo do 75 até o 100. E essa regra vale para tudo? Não, essa regra não vale para a série branca do hemograma. A série branca do hemograma é a série que marca as infecções, contaminações, agentes agressivos. Então, quanto menos,
tiver, melhor. Então esse quadrante não entra para essa regra. Caso ao contrário, ela entra praticamente em todas as substâncias boas, e não as ruins. As ruins, quanto menor, melhor. Por exemplo, os metais pesados. Os metais pesados, o ideal é que o nosso organismo nem tenha contato com eles. Então, se o valor de referência aceitável para sobrevivência seja aí de 0,5 a 2, o ideal é que nós não tenhamos nem o 0,5. Então, eu não preciso estar dentro do valor de referência para aquilo ser bom, tá? Então, quando a gente pensa em valor ideal e valor de referência, primeiro, valores de referência, eles são baseados em estatística. Uma vez que eles são baseados em estatística, às vezes ele não está preparado, adequado para o seu paciente. Segundo, o Brasil, ele utiliza muito valores de referência baseado nos Estados Unidos. Nós temos um clima, um país, uma cultura totalmente diferente dos Estados Unidos. Desde os nossos hábitos alimentares e culturais até o clima do nosso país. Lá nos Estados Unidos, eles têm claramente todas as estações do ano muito bem divididas. Eles comem muito lanche. Nós aqui no Brasil não temos nossas estações muito definidas, nós temos um país mais tropical, nós temos mais sol, a gente tem mais agressões de fatores extrínsecos e a gente tem uma alimentação diferente. Então, nós não podemos nos privar de termos o valor de referência como a nossa referência, porque eles não são a nossa realidade. Às vezes eu fico nervosa, mas é porque eu quero que vocês compreendam. Valores de referência são estatísticas. Valores ideais é você pensando naquele ser humano de acordo com o que ele necessita, o que é ideal para ele. Por exemplo, às vezes você pega um paciente que está aí com uma hemoglobina de 12. A hemoglobina de 12 está dentro do valor de referência, mas 12 é o limite inferior. Aí você vai olhar apenas o valor de referência e falar assim, esse paciente está normal. Mas você vai conversar com o paciente está cansado, não tem concentração, quer dormir o dia inteiro, mais de 12 horas por dia. Um paciente que a pele está muito inflamada, está muito ruim, está ressecada, cabelo está caindo. Aí você vai levar em consideração que essa hemoglobina está normal? O paciente está te dando todos os sinais e sintomas de que ele está anêmico. Então, o valor de referência, ele é baseado em estatística. Então, para quem não tem domínio de exame, ter um valor de referência é o norte, é um caminho. Mas é pouco. E nós temos que ser melhor do que o pouco, porque pouco muita gente né? Então, a gente tem que tentar se superar. E aí, dentro dos valores ideais, outra coisa que eu frisei bastante é em relação à interpretação. Por exemplo, se você pede um exame para mim, um paciente, o meu para mim não, eu posso, de acordo com os dados clínicos desse paciente e com o exame, detectar uma coisa. E às vezes você, com informações que o paciente às vezes privou de te passar, ou você não soube ter aquele olho detalhista para aquela situação, passou desapercebido. Então, o exame laboratorial, ele é complementar, mas há a necessidade de nós investigarmos toda uma rotina do paciente. E no valor de referência, o que eu ainda queria muito chamar a atenção para vocês, do porquê que eu não gosto do valor de referência, fora que ele é uma estatística, ele ainda é uma ampla estatística. Então, digamos assim, que ele achou uma média, ele fez lá a sua pesquisa, o seu grupo, e ele descobriu aquela média, aquela estatística para aquele grupo, para criar o valor de referência. Dentro daquela estatística que ele descobriu, que ele detectou, para evitar ainda erros, ele coloca uma margem de segurança. E essa margem de segurança são 2 desvios padrões, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, a estatística já foi desse tamanho, o que deveria ter sido só isso aqui, então ela foi desse tamanho. E ainda para complementar os desvios padrões, aumentam 2, então fica isso daqui.
Ou seja, o leque de pessoas que entram na normalidade e que às vezes não estão normais são muitos. Então não dá para se enquadrar em valores de referência, pelo amor de Deus. Vamos mudar essa estatística aí. Um outro exemplo também que eu comentei para vocês é sobre o leucograma, né? O leucograma é a linhagem branca do hemograma. No valor de referência dos leucócitos, o valor de referência ele é de 4.000 a 11.000. Olha o tamanho dessa janela, de 4 a 11, gente, é coisa demais. Sendo que a literatura comprova que o valor de referência ideal para os leucócitos são de 4 a 6.300, 6.500. Quando o paciente está 6.600, já te abre um alerta. O que está acontecendo aqui? E se você for ver, 6.600, 6.700, 7, está longe de toda a vida de 11. E aí? O que está acontecendo? Está acontecendo que vocês não estão sabendo interpretar o resultado dos exames. Então, fiquem atentos. Quando eu comentei com vocês, o exame, o hemograma, é um dos primeiros exames que devem ser solicitados, porque eles passam muitas informações para o paciente. É verdade. Dentro do hemograma, ele te passa várias coisas. Nós teremos, se eu não me engano, agora deixa eu ver se é agora mesmo. Nós teremos no dia 4/2, quinta-feira agora que vem, que vai ser a segunda live do mês de fevereiro, eu vou conversar com vocês sobre o hemograma. E a live vai chamar Interpretando o Hemograma. Eu convido vocês a não perder essa live, porque essa live vai ser assim... Quando vocês assistirem essa live, vocês vão entender muitas coisas que eu falo e o porquê. E vocês vão começar a querer solicitar do paciente um hemograma. E aí assim, quando vocês começarem a solicitar exames do paciente, vocês não têm ainda os seus valores de referência. O que eu quero dizer com isso? Vocês estão investigando o paciente, conhecendo aquele paciente. Então, pega aquele exame, interpreta aquele exame de acordo com as avaliações, os sinais e sintomas, a história que o paciente está te contando, com a anamnese bem feita que você coletou desse paciente, e cria um caminho. Acompanha esse paciente com 6, 8 meses depois. Aí você vai começar a criar o teu valor de referência ideal para aquele paciente. Porque você vai pegar o exame posterior, juntar com o primeiro exame que você solicitou e vai ver o que está melhorando e o que não está melhorando. O hemograma é capaz de te passar a informação se o paciente está envelhecendo precocemente ou não. Sabe aquele famoso assim, nossa, você não parece ter a idade que você apresenta, sua idade cronológica não está compatível com a sua aparência? Isso você consegue verificar no hemograma. E olha que bacana, se você solicita hoje um hemograma e você percebe que o seu paciente tá X, né? Como é o seu primeiro exame, você ainda não sabe muita informação sobre isso. Um tempo depois, você vai pedir um outro exame do seu paciente e você vai acompanhar o segundo com o primeiro. Você vai conseguir ver se a escala, se a curva que ele está montando de envelhecimento está compatível com o cronológico desse paciente ou não. E se tiver, ótimo. E se não tiver, o que você vai fazer? Tem que saber orientar, tem que saber uma conduta. Isso nós vamos conversar na aula do hemograma, que vai ser agora. Quando eu falo aula, gente, não é bem uma aula, é uma live, é um bate-papo descontraído, que nós vamos conversar sobre o hemograma agora na quinta-feira que vem, tá? Então vale a pena vocês assistirem aí a parte do hemograma. Vimos também sobre os exames para avaliar função hepática. E a função hepática é essencial para gente que trabalha com o metabolismo do organismo. E um outro assunto que nós discutimos muito em várias lives, e é um assunto que eu gosto muito de falar, é sobre o intestino. Independente se você é um profissional que faz apenas harmonização facial ou que você seja um profissional que trabalha com corporal e facial,
O intestino do paciente vai ditar as regras do seu tratamento. Eu vou repetir porque é isso mesmo. O intestino do seu paciente vai ditar as regras do seu tratamento. O seu tratamento será bem sucedido ou mal sucedido se o intestino desse paciente estiver trabalhando adequadamente. Ou seja, cabe a você, profissional esteta, saber detectar, ter o feeling de enxergar, de perceber que aquele paciente pode estar ou não com alguma disfunção intestinal. E se tiver, a grande maioria delas, nós temos conhecimentos e capacidade de reverter aquele quadro somente conosco, sem precisar de intervenção de outro profissional. E em alguns outros casos, há a necessidade de uma intervenção. E quanto a essa necessidade, nós temos que saber orientar esse paciente também para que a gente consiga resolver aquela situação. Então, o intestino, lembrando que ele é o nosso principal órgão imunológico, é o intestino que fala pra gente muitas coisas sobre antígenos, é ele que filtra alguns nutrientes, é ele que secreta alguma coisa que não deve de absorver, ele está responsável também pelo sistema imunológico, sobre a vitamina D. Então a pele está muito ligada com o intestino. Antes nós tínhamos a seguinte ligação: eixo, intestino, pele. Já temos eixo, intestino, pele e cérebro. E há alguns autores agora defendendo na literatura, só que isso eu não tenho muito conhecimento para falar, eu ainda não estudei muito, mas existe o eixo, intestino, pele e pulmão. Então, assim, o intestino, ele é praticamente um órgão central que regulariza o resto todinho. Se ele consegue dominar o teu pulmão, olha como que ele intervém ainda mais na estética. Pulmão é oxigênio, pulmão faz trocas gasosas. O que a estética necessita? De excelentes trocas gasosas para que a gente consiga levar os nutrientes necessários naquela área de trabalho nossa. Então, olha que louco. Intestino é a chave do sucesso. Então, nós temos que ter um conhecimento bom sobre o intestino. E aí, se eu não me engano, deixa eu até verificar aqui na nossa última live. Deixa eu até ver se é a última live mesmo. Nós vimos também quais exames solicitar e quando solicitar. Deixa eu abrir um pouquinho aqui nessa aula para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ela. O que eu falei aqui de importância? A importância, né, que eu acho bem bacana nós ressaltarmos é o porquê que eu estou querendo, eu não, né, mas porquê que a gente está introduzindo aí os exames laboratoriais na estética? Porque a gente pode evitar iatrogenias através de uns exames. Você pode evitar uma queimadura de criolipólise do paciente se você souber que o metabolismo desse paciente não está respondendo bem. Você pode evitar uma hipercromia desse paciente se você souber que o metabolismo dele não está funcionando bem. Então, quando você sabe o que está funcionando e o que não está funcionando e o porquê que não está funcionando, a gente consegue equilibrar e evitar iatrogenias. Porque a gente tem recursos hoje na estética para poder recuperar essas iatrogenias de acordo com a intensidade da agressividade. Mas nós gastamos muito mais tempo resolvendo um problema que não deu certo. É muito mais estressante, tanto para nós, para o paciente, para todo mundo, do que evitar. E isso a gente consegue evitar. Carboxterapia. Muitas pessoas fazem carbox aos montes. Eu amo o resultado de carbox, é essencial. Mas de todos os profissionais que eu já conversei, que eu tenho uma rotina de clínica com eles, nenhum deles nunca solicitou um exame no paciente para poder fazer um carbox.
E aí eu pergunto para você, como é que tá o equilíbrio ácido básico desse paciente? Tá normal? O paciente tem hemoglobinas o suficiente para levar oxigênio para a região que você colocou gás carbônico? Ele consegue fazer essa conversão? Consegue fazer de forma eficiente? Porque se o seu organismo não estiver preparado para fazer essa conversão, essas trocas gasosas, ao invés de você resolver o problema que você estava procurando, você vai causar outro problema. Você vai oxidar aquele paciente e aí ele vai envelhecer muito mais. Se o organismo, se o ácido básico dele não estiver legal, se o rim dele não estiver legal, você vai sobrecarregar esse paciente. E aí? Você injeta gás carbônico no paciente e não sabe se ele está adequadamente suficiente para eliminar aquilo? É um caso a se pensar, né? Qual é o profissional que vocês conhecem que solicita pelo menos um hemograma para fazer uma carboxiterapia? Eu ainda não vi quase nenhum, vi pouquíssimos. Então se diferencie, seja o diferencial na vida das pessoas, seja o profissional que faça a diferença. E não é fazer exame por fazer exames, é fazer exame para você evitar um problema, evitar uma iatrogenia, para você conseguir solucionar, ou mais legal ainda, você saber detectar um problema que está iniciando, que ainda ele nem desconfiou e você conseguir recuperar. Pensa no tão gratificante para o ego, para a alma, para a vida, você conseguir solucionar um problema que o paciente ainda não imaginou que ele poderia ter. E isso nós podemos fazer porque nós somos profissionais da área da saúde com especialização em estética e isso faz parte da nossa alçada. Nós temos esse direito, nós temos esse conhecimento, cabe a nós usufruirmos. Então agora vamos ver o que mais que a gente conversou no decorrer deste mês. Nós conversamos também, a última live que nós tivemos foi sobre o glúten, né? O porquê que o glúten ele é um vilão. Deixa eu só aqui achar a live do glúten pra gente não esquecer de nenhum detalhe. Enfim, de uma maneira geral, o glúten ele atinge o organismo, o intestino, e ele é capaz de causar uma inflamação nesse intestino em diferentes graus. Há pacientes também que podem desenvolver uma sensibilidade, uma alergia, uma não tolerância e pacientes que podem evoluir para uma doença autoimune, como é o caso da disbiose. E independente de qual que é o problema que esse glúten vai causar naquele paciente, ele vai afetar o intestino. E uma vez que afeta o intestino, esse paciente vai começar a ter problemas de pele oriundos de órgãos distantes. Então, a gente precisa de entender a origem do problema para saber como que a gente pode solucionar. O glúten ele acaba sendo um vilãozinho para nós, por causa que ele é muito agressivo. E na live do glúten eu comentei sobre um artigo, deixa eu até achar aqui o artigo, para eu falar para vocês exatamente o nome dele, caso vocês queiram pesquisar. É um artigo da Revista Brasileira de Pediatria, que ele foi publicado em outubro de 2019, e ele fez uma pesquisa sobre a ingestão de alimentos com glúten por adolescentes. Foi um estudo de caso realizado aqui na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. E o que esse artigo ele concluiu? Que está aumentando o índice de problemas intestinais provindos do glúten. E ele também concluiu que a classe média alta, e quanto mais escolaridade a pessoa tem, mais glúten ela consome. Por quê? Porque quanto mais condição financeira a pessoa tem, mais ela tem condição de comprar supérfluos e levar para dentro de casa. Então ela pode ter acesso aos biscoitos, às bolachas, pão, roscas, todas essas coisas riquíssimas em glúten e ter um cardápio mais variado.
E dentro dessas opções de cardápios mais variados, a gente tem aí a riqueza do glúten. Então esse artigo foi muito interessante porque ele falou sobre as incidências de aumento da doença e ele explicou também o porquê que a classe média alta consome mais glúten. A classe mais baixa, a classe mais simples, ela está mais preocupada em levar para dentro de casa alimentos que nutrem, que sustentem. Então eles compram o básico, mas esse básico é pobre em glúten, que é o arroz, carne e feijão. Então por isso que a classe média baixa, que a classe baixa tem uma ingestão menor de glúten. E é isso, gente, para finalizar, é isso. Eu queria só relembrar vocês que nós teremos live a partir de amanhã. Nós vamos continuar com as lives toda segunda e quinta. Eu já liberei no meu Instagram o calendário da live de todo o mês de fevereiro. Lembrando que no dia 15 de fevereiro, que vai ser numa segunda-feira, eu não vou fazer a live porque é véspera de carnaval. Então certamente eu devo de ir visitar os meus pais. Provavelmente não vou fazer a live. Mas nós vamos arrumar outro dia para substituir, se necessário for, algum tema interessante. As lives do mês de fevereiro estão maravilhosas, os temas estão incríveis. Eu acho que vai muito agregar você, profissional esteta. Então eu convido você a não perder, a participar, a mandar a live para um amigo, a convidar, a curtir, para que a gente consiga somar. No último dia do mês de fevereiro, que vai dar no dia 28 de fevereiro, também num domingo, nós vamos fazer novamente esse quadro que é Conta Pra Mim, o que você acredita que te impede de conseguir resultados duradouros em harmonização facial estética. Esse quadro, a função desse quadro é que vocês participem, que vocês encaminhem para mim solicitação ao vivo. Hoje ninguém quis participar, talvez ficou inibido, mas a intenção é que vocês interajam, que vocês participem e que a gente vai crescendo e evoluindo um com a experiência do outro e que a gente some e agregue valor. Pessoal, é isso. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui presentes comigo todo esse momento assistindo. Agradeço de coração. Vocês me ajudam, me motivam a estudar cada vez mais, a não desistir, levar informação de qualidade, informação embasada cientificamente. E vamos aí juntos sempre à busca de procedimentos e de um tratamento com excelência. Um beijo no coração de vocês. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui no domingo à noite comigo. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã nós teremos live. A nossa live de amanhã será sobre vitaminas. Por que elas são tão importantes pra gente? Vocês vão descobrir amanhã. Convido vocês a não perderem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.